que a Bíblia diz sobre o coronavírus. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui inaugurando hoje, de fato e verdade, o nosso canal no YouTube. Mais uma ferramenta à disposição do Reino de Deus para proliferar, espalhar o bom perfume de Cristo através de assuntos imprescindíveis para a sociedade. Eu não digo somente para os cristãos, mas eu digo para a sociedade. E a primeira pauta escolhida para os meus vídeos no YouTube foi o Covid-19, ou mais conhecido como coronavírus. Bem diferente do que muitas pessoas fizeram memes no início, com a ducha corona. Pelo contrário, acho e creio que o assunto de vírus não deve ser feito memes ou brincadeiras, porque é um assunto muito sério e que nós precisamos entender a gravidade do assunto e saber o que devemos fazer para que o assunto seja sanado. A família coronavírus já deu as caras no mundo em 2002 e 2012. No entanto, o surto do Covid-19 se deu no final de 2019 para 2020 na China. Veja esses dados interessantes. Os primeiros 100 infectados, 50 frequentavam ou faziam parte de um mercadão municipal na cidade de Wuhan. E esse mercado municipal, o forte desse mercado é a venda, o comércio de animais silvestres. E na China é muito comum o consumo de animais silvestres, dentre eles o morcego. Eu quero que você dê uma olhada nesses dois textos. O texto de Levítico, ele fala especificamente sobre a condenação do consumo do morcego. Sempre o que Deus fala deve ser levado como prioridade. No entanto, as pessoas infectadas não ficaram só no número de 100 pessoas. O número já era muito maior, quase 2.000 pessoas infectadas. Aí sim o governo chinês resolve comunicar à Organização Mundial de Saúde. Ou seja, como pano de fundo para que países com regime comunistas queiram manter a pose de países do politicamente correto e de uma relação de Estado perfeita, eles passam como pano de fundo que não há problema nenhum. No entanto, o surto já estava bem avançado quando a Organização Mundial de Saúde foi avisada. Por que eu digo isso? Porque quanto mais cedo fosse constatado a gravidade da transmissão do vírus, menos outros continentes seriam infectados, ou seja, seria apenas uma epidemia, o que não foi feito pelo governo chinês e que hoje gerou uma pandemia, pois muitos outros continentes estão sendo infectados pela proliferação do vírus. Dentre eles, a Itália. Praticamente todo o país está em alarme, vendo todos os dias praticamente uma pessoa falecer vítima do Covid-19. Isso se dá porque a faixa etária de boa parte da população italiana está na faixa etária onde o vírus tem maior força e tem maior poder de manifestação. Por isso que a Itália sofre tanto. Sem falar dos Estados Unidos, que agora, alguns dias atrás, adotaram medidas emergenciais para tentar impedir a proliferação do Covid-19. Dentre as medidas, uma que eu vejo que seja mais drástica é impedir que voos da Europa pousem no continente norte-americano, ou seja, pousem nos Estados Unidos. Algumas outras medidas também foram tomadas pelo governo dos Estados Unidos para tentar evitar a proliferação do vírus, dentre elas o ajuntamento de pessoas, até mesmo shows, jogos de futebol americano, jogos de beisebol, jogos de soccer, de futebol mesmo, foram cancelados para evitar a proliferação do vírus. Aqui no Brasil, algumas medidas também já estão sendo adotadas, tendo em vista o número crescente de pessoas infectadas com o Covid-19. Já somam mais de 70 pessoas infectadas, inclusive um membro do alto escalão do governo federal, oriundo dos Estados Unidos, também foi detectado com o Covid-19. E especificamente de onde eu falo, aqui no Nordeste, menos de 10 pessoas
foram identificadas com o vírus Covid-19, totalizando mais de 100 mil pessoas espalhadas pelo mundo contaminadas com o vírus e quase 5 mil pessoas que já foram a óbito. No entanto, nós não podemos fechar os olhos para um tempo não pouco distante de outras infestações que nós já enfrentamos. Dentre elas, em 2009, a H1N1, a poliomielite em 2014, a ebola em 2014 e 2019, e sem falar da Zika vírus. Você se lembra do vírus da Zika, onde mais de 1 milhão de pessoas aqui no nosso país foram detectadas com o vírus da Zika e mais de 1.000 casos constatados de microcefalia detectados pela presença do Zika vírus. Nós devemos compreender que os vírus, as bactérias e os bacilos estão na humanidade e já não é de agora. A Bíblia nos fala quando Moisés se predispôs a lutar por Israel e o enfrentamento se deu às pragas. Dentre elas, foram 10 pragas lançadas no Egito. Naquele período, dor e sofrimento se manifestou sobre a população que ali estava. No entanto, em Êxodo capítulo 12 e 13, há uma recomendação expressa de Deus. E essa recomendação dizia: na casa aonde houver o sangue do cordeiro, o espírito da morte não poderá entrar. Todos aqueles que obedeceram essa direção divina viram o espírito da morte passar sobre as suas casas e não ter o poder de adentrar em suas casas. E ali houve um grande livramento de Deus para com Israel. A Bíblia nos afirma que Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre e eternamente. Há um artigo escrito pelo filho do Billy Graham, onde ele toma por base a primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículo 7. Assim está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O filho do Billy Graham, ele completa no artigo dizendo o seguinte: antes do Covid-19 já está o Senhor, o Todo-Poderoso, com o seu poder libertador e com o seu poder de curar. Escute só o que essa versão da King James atualizada diz. De 1 Pedro 5,9: resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. A Bíblia possui resposta para todos os momentos da humanidade. Isso não significa que nós cristãos seremos imunes de vírus, bactérias ou bacilo. A Bíblia, ela nos mostra o caminho para vencermos as mesmas dificuldades que aconteceram no passado, que acontecem no presente e que acontecerão no futuro. O missionário R.R. Soares, em uma de suas pregações no programa Show da Fé, falando sobre o coronavírus, ele disse o seguinte: que jamais devemos nos apavorar em meio a qualquer investida do diabo. É para o povo de Deus não ficar com medo desse vírus que está vindo por aí, chamado coronavírus. Ela é a coroa do diabo, mas nós temos a coroa de Jesus sobre nós. E é o que o Senhor tem falado conosco. A Bíblia nos fala no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, sobre os 10 leprosos. Eles que estavam isolados em quarentena, quando ouviram falar que Jesus passaria próximo, eles se deslocaram, eles foram ali até onde Jesus estava e eles fizeram um pedido a Jesus. Eles queriam ser livres daquela contaminação, livres da lepra. E Jesus os instruiu, dizendo a eles: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Nesse processo de obediência se manifestou a cura. Jesus deixa claro que apenas um voltou para agradecer e esse era samaritano. E além da cura, ele recebeu a salvação. O Dr. T.L. Osborne, ele afirma algo imprescindível no livro A Origem das Doenças. Ele diz assim, toda doença, ela possui uma vida. Quando esta vida se é confrontada com a vida de Deus manifesta pela palavra da boca de alguém que crê, essa vida maligna é anulada e dá lugar à vida de Deus, ou seja, dá lugar à saúde, à vida abundante. A Bíblia nos fala em Isaías 53:4
que ele carregou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Alguém pode me perguntar, pastor, é pecado então ir ao médico sentindo os sintomas do Covid-19? Não, pelo contrário, é inteligente da sua parte. E mais inteligente da sua parte é seguir todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Dentre elas, lavar bem as suas mãos. Dentre elas, quando for espirrar, no antebraço, para que bactéria, vírus ou bacilos não se proliferem pelo aperto de mão, tendo em vista que nós, brasileiros, temos um calor humano comum de abraçar, de apertar. Então, devemos tomar todas as precauções possíveis que são dirigidas tanto pela Secretaria de Saúde aqui do nosso país, como também pela Organização Mundial de Saúde. No entanto, em meio a qualquer tipo de aflição, nós temos a palavra de Deus como mecanismo de defesa. Alguém pode dizer, então, qual é a política de enfrentamento que um cristão deve tomar em meio a um surto, em meio a uma pandemia, em meio à situação que o mundo tem enfrentado? A política de enfrentamento é a mesma que foi profetizada por Isaías e a mesma que foi anunciada por Jesus Cristo. Ele diz categoricamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele continua à disposição daqueles que creem no poder sobrenatural do nome dele. No entanto, o cristão que reconhece a autoridade do seu Pai jamais teme em meio a uma situação desconhecida, até porque ele sabe bem quem é que o defende nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, nos momentos de enfermidade e nos momentos de tribulação. Eu vou ficando por aqui com o meu recado desse primeiro vídeo aqui no YouTube. E digo a você que semanalmente nós estaremos postando vídeo falando sobre assuntos que causam crescimento e enriquecimento e principalmente que levam à salvação. Eu não me deterei a assuntos que provocam divisão, que provocam esfriamento e a dissensão, mas sim assuntos que provocam crescimento e que trazem instrução para aqueles que realmente querem viver uma vida plena em Jesus Cristo. Gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu like. Não dê dislike, pois quem dá dislike nos vídeos do Pastor Vanderlei tem 7 anos de azar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força e sempre se lembre, Jesus Cristo te dá saúde. Um grande abraço, até o próximo vídeo.